que informam que o BRB produziu documentos falsos em série. Deixa eu ver aqui o que diz exatamente um trecho do documento. Abre aspas. Há provas robustas da existência de um esquema criminoso para transferir recursos financeiros do Banco Regional de Brasília ao Master de forma fraudulenta por meio de falsidades documentais, empresas e pessoas interpostas, bem como de encobrir as transações e ludibriar a fiscalização do Banco Central. É assim que o Ministério Público Federal define à Justiça a investigação que levou à prisão de toda a diretoria da entidade privada e ao afastamento da cúpula do Banco Público do DF. Ao longo de 102 páginas, pelas medidas judiciais, enfim, eles detalham esses achados todos e, segundo a Procuradoria, o Master chegou a incluir associações de servidores aposentados da Bahia em sua carteira de clientes para justificar ao Banco Central um aporte bilionário do BRB em suas contas. Ocorre que as duas associações listadas pela instituição privada eram de propriedade de um sócio do Vorcaro, principal acionista da entidade financeira, hoje na mira da Justiça. Para os investigadores, apesar de um longo histórico de queixas de fraude contra investidores e órgãos públicos, como fundos de previdência estatal, o Master se viu obrigado a produzir documentos falsos em série quando o Banco Central precisou analisar a proposta de compra pelo BRB no início do ano. O BRB já havia feito aportes bilionários no banco privado, segundo o Ministério Público Federal, por influência política, antes mesmo de iniciar a operação de compra e já sabendo que a situação da entidade era insolvente. Ou seja, nada justifica, Sakamoto, quer dizer, nada de, digamos assim, legal, né? Justifica. O ponto, eu acho que é isso que a gente está começando a ver. Todo o sistema acabou sendo dobrado para garantir a manutenção dos negócios do Banco Master. A gente está falando aqui, como a Dani bem colocou, de produção de documentos falsos em série, né? Mas, repito, para que documentos falsos em série sejam validados, você precisa de servidores públicos, você precisa de funcionários privados, você precisa de muita gente atuando para garantir que aquele documento falso, que aquela informação falsa seja validada. Você tinha apoio político por parte a chefia do banco tinha apoio político para que essas falcatruas que eram feitas na base pudessem prosperar, caso contrário não prospera. A Receita Federal tem a Receita Federal e o Serviço de Fiscalização nos estados e no Distrito Federal tem pessoal excelente capaz de fazer esse serviço e identificar essas questões. Só que quando você tem por cima alguém manipulando, atingindo, resolvendo aqui e ali, o negócio fica mais difícil. Não à toa, a gente viu nos últimos tempos uma quantidade muito grande de políticos extremamente nervosos, você citou o Ibanez, criticando, sabe, esbaforando, etc e tal, com relação à impossibilidade do Master de poder fazer essa fusão com o Banco de Brasília. O Banco de Brasília comprasse os títulos podres do Master. E muita gente, naquela época, muita gente boa falou, olha, o Ibanez está preocupado e realmente o pessoal desse tipo de comportamento, o sistema financeiro vai sofrer, o governo e os membros da oposição que eram contra isso estão sendo irresponsáveis. Irresponsável na verdade, um sistema, uma sociedade que garante que como bem colocou o Josias, que você tenha um fundo garantidor produzido, mantido, com recursos cobrados de todos nós que investimos ou que temos conta de taxas ou de custos, assim, que seja mantido para que um banco possa se locupletar enganando as pessoas. Então, no final das contas, Diego, isso aqui ainda vai ter muito desdobramento, porque, repito, essa conexão política, ela não acaba aqui. E vale lembrar, né, Josias, que a operação para unir BRB e Master, além do Ibanez que patrocinou, que quis, né, encampou essa luta, ela teve o Rueda e o Ciro Nogueira como padrinhos. Só as conexões políticas podem explicar por que o Daniel Vorcaro, esse dono do Master, chegou onde chegou. Ele chegou muito longe, né? Porque todos demoraram a agir neste caso. Se nós formos observar, na primeira hora, aliás, quando veio à tona a liquidação do banco, eu dizia, isso aqui é um caso clássico de herança maldita. Essa liquidação já poderia ter sido feita na gestão do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Mas isso foi sendo retardado,
foi sendo retardado. Essas operações agora, com o Banco de Brasília, nós estamos vendo os 12,2 bilhões de reais começaram a ser repassados do Banco de Brasília para o Master no ano passado. A operação que tentou viabilizar a compra de 58% do Banco Master pelo Banco de Brasília, ela se deu neste ano, em março, foi bloqueada pelo Banco Central em setembro, porque os gestores do Banco de Brasília precisavam encobrir esse desvio de 12 bilhões. Né? E aí produziram um papelório falso, fraudulento, mal cheiroso, e não houve outra alternativa para o Banco Central senão decretar a liquidação. Agora, os sinais são eloquentes e vinham sendo emitidos há muito tempo. Na Caixa Econômica Federal, em julho do ano passado, julho de 2024, o Vorcaro já tinha tentado, e a Caixa, é bom lembrar, ela é presidida por um apadrinhado do Arthur Lira, do PP, de novo, conexões políticas. Ele tinha tentado arrancar da Caixa Econômica 500 milhões de reais. Em troca, daria títulos de renda fixa, títulos de pirlim-pim-pim, como esses que agora estão sendo desmascarados. Né? E os técnicos da Caixa disseram isso aqui, a construção dessa engenharia financeira é de difícil compreensão, existe um alto risco de solvência, ou seja, os papéis não se mostravam confiáveis, e a Caixa pisou no freio, refugou o negócio, mas os técnicos que desaconselharam a operação acabaram sendo afastados. Né? Agora, fora esses sinais, o Banco Central recebia avisos do Fundo Garantidor de Crédito, e foram muitos avisos, foram dezenas de alertas, dizendo que esse fundo que cobre as transações feitas no mercado financeiro até o volume de 250 mil reais. Então, se o banco quebra, quem investiu até esse limite, 250 mil reais, tem o dinheiro de volta, tem a possibilidade de reaver o dinheiro. E esse fundo garantidor de crédito avisava ao Banco Central, olha, o Banco Marca está operando de forma irresponsável, porque ele vendia CDBs com uma taxa de rentabilidade muito acima da média do mercado, 140% do CDI, algo inimaginável, e dizia, os seus operadores, os agentes que vendiam esses títulos, diziam, olha, se tiver algum problema, vocês não vão ter perda, então é risco zero, porque está aí o fundo garantidor de crédito para cobrir o investimento. E o fundo, o FGC, esse fundo, alertava o Banco Central, olha, é preciso interromper essa brincadeira. E o Banco Central foi fechando os olhos. Em 2023, veja, estamos recuando, estamos agora em 2025, recuando 2 anos. Depois de uma pressão do mercado, o Banco Central criou regras para diminuir essas proporções de precatórios e de CDBs que os bancos podem acumular. O Banco Marca, ele vendia esse papelório todo e encostava os seus negócios em precatórios de recebimento duvidosíssimo, encostava os seus negócios em empresas que estavam em situação precária e que o Banco Master diziam que eram recuperáveis, mas que a realidade mostravam que não seriam recuperáveis. Então, o banco estava praticamente caminhando para a insolvência. Hoje, chegou à insolvência. Né? Então, estamos falando de alertas, Diego, que eram emitidos desde 2023. E o Banco Central não tomou providências, ou tomou providências que foram consideradas agora, olhando pelo retrovisor, eram meras providências paliativas. Né? E algo assim não acontece senão por conta dessas conexões com poderosos políticos de Brasília. Né? Isso precisa ficar claro, inclusive do ponto de vista da investigação. Não é só comentário, não, é preciso que os investigadores verifiquem qual foi a influência dessas conexões políticas, dessa irresponsabilidade.
que levou a um escândalo dessa magnitude a perdurar durante tanto tempo. Será que não teria sido possível uma intervenção mais prematura que evitasse esse prejuízo que, em termos de investidores, vai à casa dos 40 bilhões? 40 bilhões terão que ser ressarcidos a investidores que compraram esses papéis micados do Master, sem contar os bilhões de reais que foram comprometidos por fundos de pensão de estados e municípios. E agora estão lá os servidores que contribuíram para esses fundos pendurados na brocha, sem saber se lá na frente, quando se aposentarem, terão, de fato, as suas pensões garantidas. Né?